Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, mais uma vez, no Salmo de número 123. Salmo de número 123. Salmo de número 123, diz assim a Escritura: A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Deus de toda graça e misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor em oração, para agradecer o privilégio que o Senhor nos concede de bendizer o teu santo nome, de entregar a ti o nosso louvor e a nossa gratidão, mas também de estarmos diante da tua palavra e, consequentemente, da voz do Senhor que ecoa dela para os nossos corações. Que a tua palavra, Deus, faça o que ela diz acerca de si mesma, que é jamais voltar para ti vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a designou nessa noite, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Estamos trabalhando já há alguns dias sobre os cânticos, chamados cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação, que são um cancioneiro dos peregrinos, que nasceu de uma ocasião muito própria, muito específica. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo de número 23, os versos 14 a 19, quando Moisés está entregando a lei ao povo, ao pé do monte Sinai, é dito a esse povo que quando eles forem estabelecidos na terra da promessa, na terra de Canaã, Deus escolheria um lugar, e esse lugar teria um propósito específico. De todos os lugares onde esse povo estivessem assentados nas terras que o Senhor lhes desse, eles deveriam ir a esse lugar central como lugar da adoração 3 vezes por ano, nas 3 festas mais importantes do povo hebreu, que eram a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos, com um propósito bem claro. Essas festas, esses festivais, lembrariam eles de que, apesar de estarem assentados na terra, de estarem experimentando o cumprimento da promessa de Deus para a vida deles, em termos espirituais, eles ainda eram e deveriam continuar sendo um povo peregrino que precisava e dependia em tudo da presença do Deus Todo-Poderoso. Foi com essa perspectiva que essas festas produziram os chamados cânticos de romagem, cânticos de subida, os salmos de degrau, que eram os cânticos, o inário usado por esses peregrinos que subiriam a Jerusalém, a cidade escolhida por Deus para a adoração. E esses cânticos deveriam funcionar como uma playlist da viagem, deveria concentrar o pensamento desses peregrinos em Deus e em tudo aquilo que Deus havia feito pelo seu povo ao longo da sua história. E nós olhamos para esses cânticos e para os sentimentos que esses cânticos expressam em diversas
situações dessa jornada, né? Eles tratam de angústia, tratam de esperança, de confiança, de tristeza, de alegria, de dor, de adversidade, de escárnio, de zombaria. Como é que os servos do Senhor, os peregrinos, deveriam se comportar diante dessas situações? Nós vimos até agora o Salmo de número 120, que tratou sobre a angústia do salmista, né? Ao contemplar o que estava ao seu derredor, e como ele se volta em arrependimento para buscar ao Senhor e para caminhar agora em direção ao Senhor. No Salmo 121, esse homem expressa, né, a esperança de socorro, de ajuda, que vem única e exclusivamente da presença do Senhor para a vida do seu povo. Salmo 122, que nós vimos a semana passada, o salmista expressa, né, o propósito da adoração. Né? Por que a adoração era importante na vida do povo do Senhor, subir a esses lugares para adorar o Senhor? E hoje nós temos diante de nós o Salmo 123, que é um salmo pequeno. Ele é um dos 4 salmos mais curtos desses chamados cânticos de peregrinação. Temos 4 versículos apenas, né, onde o salmista está lidando com o que ele está sentindo, né, diante da zombaria e do desprezo que os arrogantes manifestam a ele, né, em oposição à adoração ao Senhor. Sabemos disso pelo verso de número 4, né, verso de número 3, o final, que esse servo do Senhor sofre humilhações, sofre oposição, simplesmente pelo seu desejo de servir ao Senhor. Essa é a aflição do salmista. O modo como esse povo do Senhor, né, é constantemente perseguido e tratado com escárnio, com desprezo, por causa de um compromisso de adorar o Senhor e de servir ao Senhor. É difícil ambientar historicamente o Salmo 123, né? Nós não sabemos exatamente a data da sua composição. Alguns comentaristas dizem que esse texto ele é da época do rei Ezequias, de quando houve a chamada invasão dos assírios, né? E da humilhação que o povo de Deus sofreu pelos discursos que o rei da Síria e os discursos que o seu general fizeram aos muros de Jerusalém, ofendendo a Deus, ofendendo a fé do povo de Deus. Isaías capítulo 36 e 37 fala um pouco, né, desse momento de humilhação do povo do Senhor. Alguns sugerem que a situação seja o cativeiro, né, da Babilônia, como está registrado no Salmo 137, que o salmista diz também que quando eles estavam indo para o cativeiro, as nações riam deles. As nações escarneciam da fé do povo do Senhor, das humilhações que eles sofriam pela esperança que tinham no Senhor. Alguns sugerem que esse salmo ele está ambientado na volta do exílio, né? Na época da reconstrução dos muros sobre Neemias. E nós somos lembrados que quando o povo voltou do cativeiro, havia um misto de gente, né, que estava habitando na terra, e aquelas pessoas receberam muito mal os judeus, porque não concordavam com a fé do povo de Deus, e uma das formas que eles tinham para se opor à reconstrução dos muros era humilhar o povo do Senhor, né? Eu me lembro de uma das expressões usada por aqueles famosos inimigos do povo do Senhor, Tobias, Sambalá e outros mais, né, que eles diziam o seguinte: olha, o muro que esses pobres judeus levantam é tão fraco que se um cachorro escorar a perna no muro, o muro vai cair. Então imagine só, essa era a ridicularização, a humilhação que o povo do Senhor enfrentava. Poderia ser em qualquer desses eventos, porque o que na realidade nós chegamos à conclusão é que o povo do Senhor
por causa do compromisso que tem com Cristo, por causa da sua fé, sempre foi submetido a constante humilhação. Em resumo, irmãos, o mundo odeia a fé. E o mundo é caracterizado por uma determinada maneira de pensar e de proceder, de valores, né, que são contrários à fé, contrários à vontade do Senhor. E devido à nossa identificação com Cristo, né, como salmista, como os peregrinos do Salmo 123, nós nos tornamos constantemente objeto de ódio, de desprezo, de escárnio no mundo. Pense bem nisso. Uma das coisas mais difíceis, né, na nossa época é que dizer o que nós cremos ou o que nós pensamos é uma afronta. As pessoas podem dizer do que querem viver, da forma como querem viver, como querem se expressar, mas ai daquele que teme a Deus, ai daquele que crer em Deus e afirmar algumas coisas que a palavra de Deus diz que norteiam a nossa vida. A oposição é tremenda, né? A zombaria é algo descomunal. Como o salmista que está cantando sobre isso, que está refletindo sobre isso, nós pensamos, como é que o povo de Deus lida, né, com isso? Quando o caminho da fé é escarnecido, quando o caminho da fé é zombado, como é que nós lidamos com essa expressão de oposição à vontade do Senhor na nossa jornada de peregrinação, na nossa caminhada pela fé? O salmista nos diz, em primeiro lugar, como ele lidou e como os peregrinos lidavam com isso, né? No verso de número 1, ele expressa a sua confiança no soberano trono de graça, que está estabelecido nos céus. Ele diz assim: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Literalmente em hebraico, né, esse versículo diz o seguinte: a ti que está entronizado nos céus, elevo os meus olhos. A primeira atitude desse servo do Senhor diante do desprezo, da zombaria, é colocar as coisas em foco. Falei aqui na escola dominical, né, que uma das coisas mais importantes da tecnologia para mim é isso aqui, ó. Eu sou um sujeito míope. E a miopia significa literalmente o desfoque das coisas. Quando eu tiro isso aqui, eu não enxergo nada focado. O salmista diz que diante da zombaria, da ridicularização da fé, né, nós somos tentados a desfocar a nossa visão, mas ele diz assim, que a sua resposta é focar os seus olhos no lugar certo. Para onde é que ele olha? Ele olha para um trono nos céus. Ele diz assim, há alguém que está entronizado nos céus. E quando ele se refere a isso, irmãos, ele não está preocupado com a localização geográfica de Deus e do trono de Deus, mas a ênfase que ele coloca, né, está no relacionamento que Deus tem conosco, no relacionamento de Deus com o seu povo, que é um relacionamento criador e criatura, é um relacionamento de autoridade. Esse homem está olhando para o trono que está assentado nos céus, de onde o Senhor domina e controla todas as coisas. E sabe o que é que ele nos ensina com isso? Que mais importante do que falar do problema que ele está sentindo, que ele está enfrentando, mais importante do que mencionar a zombaria, a humilhação, a ridicularização, é tratar, é focar naquele em quem ele confia. Antes de nós nos lembrarmos do motivo pelo que nos perturba,
o salmista diz que nós devemos lembrar a grandeza daquele em quem nós confiamos. Quem ele é? Ele diz assim: os meus olhos se elevam para aquele que habita nos céus, para aquele que está entronizado nos céus. Há alguém que domina sobre todas as coisas. É a Ele que eu peço graça, é a Ele que eu oro pedindo ajuda. Conta uma história que um dia um turista, foi passear por um desses cânions da vida, olhar as belezas da natureza, e diz que esse sujeito, num desses cânions aí, se projetou para frente ali sobre uma borda de um dos cânions e ao olhar para baixo caiu. E quando ele ia caindo lá, despencando, ele rapidamente se agarrou a um galho que estava ali e ficou pendurado para salvar a sua vida. Então ele começou a pedir ajuda. Ele diz assim: alguém aí em cima? Tem alguém que pode me ajudar? E diz que uma figura se aproximou da borda do precipício e diz assim: eu estou aqui para te ajudar. E o homem respondeu: que bom. O homem diz assim: quem é você? E aquela voz diz assim, aquela pessoa diz assim: eu sou o Senhor. Eu ouvi o seu grito. Quero dizer para você uma única coisa: solte a mão desse galho e você será salvo. Aquele sujeito ouviu aquela voz, aquela presença, olhou para baixo, para o resto do desfiladeiro, para o precipício, olhou para cima, olhou para baixo, depois gritou mais alto: não tem mais ninguém aí não? O salmista olhou e ele diz assim: só tem um que pode colocar todas as coisas em ordem, é aquele que está nos céus, é aquele que está entronizado nos céus. É para ele, para o seu trono, que eu olho em momentos de adversidade, de humilhação e de zombaria. Não é fácil ser servo do Senhor e peregrinar pela fé. Nós caminhamos em meio a muitas coisas, e muitas adversidades e oposição. Mas o que faz toda a diferença não é olhar para aquilo que nós sofremos, mas manter os nossos olhos em foco naquele que governa sobre tudo e sobre todos. Essa é a primeira coisa que o salmista nos ensina. Mas uma segunda outra coisa que ele nos diz é que diante desse trono de graça, ele tem uma atitude de servo. Ele assume uma postura. O verso de número 2 diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Faz toda a diferença a forma como nós olhamos para esse trono de graça e para aquele que se assenta no trono de graça. O salmista diz assim: olha, eu sou como um humilde servo. Percebam, irmãos, que o foco desse homem está mais ajustado ainda, porque ele não ajusta apenas para o trono que está nos céus, mas para um ponto mais específico, do trono dos céus, porque os seus olhos estão postos na mão do Senhor. É uma vigilância treinada de um servo atento ao mínimo gesto do seu senhor. Não sei se você sabe, mas no mundo antigo, os servos, os escravos, eram treinados de forma a que eles percebessem os gestos dos seus senhores nos mínimos detalhes.
Há uma geração atrás, a gente também era treinado assim, né? A olhar os nossos pais, né? Eu me lembro que meu pai não precisava falar nada não, ele só olhava, eu já entendia o que aquilo significava. Os servos eram treinados dessa forma, a entender os mínimos gestos dos seus senhores. Era de fundamental importância observar atenta e continuamente as mãos dos seus senhores. Eles sabiam interpretar cada gesto, o que cada gesto significava, né, na lida diária da casa. Então, um servo se tornava tão obediente, tão devotado ao seu senhor, que ele era capaz de perceber os sinais mais sutis da mão do seu senhor. O salmista se coloca em uma condição assim, ele diz assim, olha, diante da adversidade, diante da humilhação, diante do escárnio, do desprezo, eu coloco os meus olhos nas mãos ou na mão daquele que reina nos céus e eu confio que ele vai fazer o que for melhor para nós. Esse salmista está atento aos mínimos gestos da vontade do Senhor para a sua vida. E ele espera de forma paciente pelo tempo do Senhor agir na sua vida. Irmãos, nós somos assim. A Bíblia diz que a nossa jornada deve ser trilhada dessa forma, né? Quando nós temos que enfrentar diante de nós adversidades, lutas, humilhações, coisas que aos nossos olhos são maiores do que nós. Não há outra coisa para olhar a não ser a boa mão do Senhor. O rei Josafá, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 12, expressa a sua confiança, a sua confissão de fé no Senhor, diante de um inimigo que era inumerável. Um dia Josafá recebeu uma notícia dizendo o seguinte, olha, uma multidão vem contra ti, e eles estão às portas. E ele percebeu que ele não tinha um exército suficientemente grande para lidar com aquele problema. Ele percebeu que nada podia ser feito. Então ele olha para o Senhor, ele clama pelo Senhor. E no verso de número 12 daquele texto, o rei diz o seguinte, nós não temos forças para enfrentar esse vasto exército que nos ataca. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esse homem sabe, como o salmista sabe, que a mão do Senhor é a fonte de provisão, é a fonte de direção, é a fonte de sustento na vida do seu povo. Ele depende do gesto do Senhor, da mão do Senhor. É da mão do Senhor, irmãos, que nós recebemos as nossas orientações, a nossa proteção, a nossa provisão. E nós somos informados pela palavra do Senhor que a mão do Senhor nunca falha. Nós acabamos de cantar aqui uma canção que nos diz o seguinte, olha, eu me lanço aos teus pés, eu me rendo aos teus pés, mas eu me lanço aos teus braços. É esse olhar atento do salmista para a mão do Senhor, para o braço do Senhor, de onde ele sabe que vai prover orientação, que vai vir a graça e misericórdia. Ele confia na mão do Senhor. Dizem que na época das grandes cruzadas, né, dos cristãos contra os muçulmanos na Idade Média, em uma ocasião mais específica, foi levado um oficial inglês, né, como prisioneiro à presença do famoso sultão Saladino. E esse oficial tinha nas mãos a espada do seu senhor, que era o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. Diz que o sultão olhou para aquele homem e viu aquela espada e perguntou a ele, essa é a espada do seu rei, do
famoso Ricardo Coração de Leão? O homem diz assim: é. E o sultão, então, né, brandiu aquela espada contra uma pedra, um lugar, né, duro, e a espada se partiu. E ele, de forma zombeteira, perguntou mais uma vez ao oficial e disse assim: essa é mesmo a espada do seu rei, do rei Ricardo Coração de Leão? O oficial respondeu: sim, essa é a espada do rei Ricardo Coração de Leão. Não importa a têmpera do aço, quando a mão que segura a espada é a mão de Ricardo Coração de Leão. Ele diz assim: o que importa é a mão que manuseia a espada. Quando esse homem, servo do Senhor, diz que os seus olhos estão nas mãos do Senhor, ele diz para nós que não importa, né, o que está acontecendo aqui embaixo, não importa como as coisas se descortinam aos nossos olhos, mas o que verdadeiramente importa é de onde vem a graça, é a mão que conduz todas as coisas. E ele diz assim: os meus olhos estão fitos nos céus, naquele que está entronizado, os meus olhos olham para os gestos da mão do meu Senhor e do meu Salvador. E a terceira e última coisa que a palavra do Senhor nos diz, que esse homem faz diante da oposição e do escárnio, é que ele, diante do trono da graça, confia única e exclusivamente na misericórdia do seu Senhor e do seu Salvador. Quando ele foca no trono de graça, foca na mão daquele que reina, o que ele espera receber das mãos do seu Senhor e do seu Salvador? A Bíblia diz que ele espera receber misericórdia. Por 3 vezes, se você olhar no verso 3, a partir do final do verso 2 e até o final do verso 4, esse homem fala sobre a misericórdia. Ele diz assim: que o Senhor se compadeça de nós, é misericórdia, que tenha misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo, e a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade, e do desprezo dos soberbos. Essa é uma oração estranha que o salmista está fazendo, porque, vamos pensar bem, diante da perseguição, diante do escárnio, diante da humilhação, naturalmente, qual seria a oração que esse servo do Senhor faria? Senhor, manda fogo dos céus para consumir esses ímpios. Destrói, vinga-me. Seja justo comigo, que tenho buscado a tua presença, que tenho confiado no Senhor. Mas não é isso que ele faz. Ele não pede que Deus seja vingador, que Deus seja justo com ele, mas por 3 vezes esse homem ora pedindo pela misericórdia do Senhor. Ele está tão cansado do desprezo, mas ainda assim, ele pede misericórdia para si e para o povo do Senhor. Ele sabe que aquele que se assenta no trono possui graça e misericórdia para cada situação da sua vida. E é justamente disso que ele precisa naquele momento de humilhação e de zombaria. Graça e misericórdia. Nós lemos aqui mais cedo no Salmo 103, no início do nosso culto, o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia.
Esse homem sabe, irmãos, que por maior que seja a humilhação, o desprezo que ele enfrenta na sua jornada, somente a graça, somente a misericórdia de Deus podem trazer alento para a sua vida. Quando nós estamos em uma situação desesperadora, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós contemplamos a sua presença nos céus, o seu trono, pelo que nós pedimos que o Senhor haja nas nossas vidas. Eu já tenho dito aqui algumas vezes aos irmãos ao longo desses anos, que uma das orações, talvez a oração mais perigosa que um servo de Deus pode fazer diante do Senhor é que o Senhor seja justo conosco. Se você ouvir essa oração, saia de perto, meu irmão, de quem orar assim, porque se Deus resolver ser justo, com quem quer que seja, sabe o que acontecerá com essa pessoa que ora de tal forma? No mínimo ela vai explodir. Não fique perto de alguém que ore para que Deus seja justo para com ela em situação de adversidade ou em qualquer situação da sua vida. Esse homem sabe que por maior que seja a humilhação, o desprezo, a dificuldade que ele enfrenta, a única coisa que ele pode clamar da parte de Deus é que Deus seja misericordioso com ele. O salmista diz que Deus coroa a nossa caminhada com graça e misericórdia. Irmãos, porque são justamente essas duas coisas de que a nossa jornada nessa terra dependem continuamente, até que ela seja completada para que nós cheguemos aos céus. Porque pela graça nós recebemos o que é imerecido a nós. Quando Deus é gracioso para conosco, Ele nos dá o que nós não merecemos receber. Mas quando nós clamamos pela sua misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos receber. A Bíblia diz que quando Deus é misericordioso e quando nós oramos para que Ele seja assim, é para que Ele coloque o seu coração no nosso sofrimento, na nossa angústia, na nossa humilhação, na nossa dificuldade. É a oração de um homem humilde, que não se atreve a sugerir a Deus que mereça libertação da parte de Deus. Ele sabe que ele está sofrendo, ele está cheio de toda a humilhação, de todo o escárnio, né, que estão impondo a ele. Mas ainda assim, ele não acha que mereça de Deus, né, que Deus seja justo com ele. Por isso ele pode apelar apenas para a graça e a misericórdia do Senhor. Deus não nos trata conforme merecemos ser tratados, mas Ele nos trata de acordo com o seu plano. E a Bíblia diz que Ele é como um oleiro. O profeta Jeremias, no capítulo 18 da sua profecia, diz que Deus é como um oleiro que está formando e reformando a nossa vida, né? À medida que nós estamos caminhando nessa terra, à medida que nós estamos peregrinando nessa vida. E a forma dele formar e reformar as nossas vidas é em Ele nos tratar com graça e misericórdia. Nós vivemos sobre a graça e sobre a misericórdia. Quando nós clamamos pela misericórdia do Senhor, significa que nós olhamos para Deus com esperança, que Deus desça, que Deus entre na nossa condição, que Ele nos salve, que Ele seja salvador das nossas vidas. E o que mais nós precisamos, irmãos, na nossa jornada, é que Deus seja gracioso e seja misericordioso para conosco.
Um dia uma mãe se aproximou de Napoleão Bonaparte, quando este era imperador, né, de grande parte da Europa. E ela veio com um pedido para que o imperador perdoasse o seu filho. E o imperador olhou para ela e disse assim: olha, seu filho cometeu uma ofensa 2 vezes e a justiça exige que ele seja morto. E aquela mulher chegou aos pés do imperador e se jogou aos pés e disse assim: mas, senhor, eu não estou aqui para implorar justiça ao meu filho. Eu estou aqui para implorar pela misericórdia do Senhor. E o imperador tornou a dizer a ela: mas o seu filho não merece misericórdia. E a mãe tornou a dizer: mas, senhor, o Senhor não seria misericordioso se ele merecesse misericórdia. Por isso, tudo que eu peço ao Senhor por ele é que o Senhor seja misericordioso. Então Napoleão disse: olha, então eu serei misericordioso. E poupou o filho daquela mulher da morte. Então nós olhamos, em conclusão, ao Salmo 123, para esse texto. Ele é o clamor de alguém que está trilhando um caminho extremamente difícil. O caminho da fé não é um caminho fácil, porque nós descobrimos que a fé suscita a oposição daqueles que querem viver contra os caminhos do Senhor. E a forma mais comum dessa oposição se dá na ridicularização, no escárnio, na zombaria. E a palavra do Senhor nos diz que, diante disso, nós só podemos olhar para aquele que está entronizado nos céus, no seu trono de graça, confiando que a sua mão conduz todas as coisas nas nossas vidas. Que a sua mão é uma mão de graça e misericórdia. Porque quando nós pensamos assim, nós nos mantemos humildes diante desse Deus Todo-Poderoso, confiando única e exclusivamente que Ele é o Deus que nos visita com graça, em nos dá o que nós não merecemos receber, mas que Ele é também um Deus de misericórdia, que não nos dá que nós merecemos receber. Quando você orar ao Senhor hoje, mais tarde ou amanhã, ou em qualquer situação nessa semana, lembre-se, não peça para que Deus seja justo com você. Peça que Ele seja gracioso e misericordioso, porque é isso que marca a vida dEle como Salvador das nossas vidas. Ele não é apenas Senhor, mas Ele é principalmente Salvador daqueles que esperam por Ele. Nós somos grandes pecadores, irmãos. Mesmo sofrendo com o escárnio, com a zombaria, com o desprezo, nós somos grandes salvadores, grandes pecadores. Mas a palavra do Senhor nos diz que a fé nos lembra que nós temos um grande Salvador que nos trata com graça e com misericórdia durante toda a nossa jornada, até que ela seja findada nesta vida, onde nós seremos promovidos aos céus. Confie no Senhor, confie no trono de graça, olhe para as mãos que conduzem o teu destino e humildemente peça sempre pela graça e pela misericórdia